boa tarde, né? Já? Boa tarde a todos. Eu queria agradecer primeiro a Juliana por todo o incentivo que ela tem nos dado, as minhas amigas que colaboraram comigo aqui nesse trabalho, Zenaide Lima e Conceição Moura, né? E a Brapcity pela oportunidade de trazer esse tema, né? O medo de dirigir, um diálogo sobre suas consequências no trânsito. Bem, o medo de dirigir, ele sempre aparece de frente, mas quem está por trás dele são as aptidões específicas e, do outro lado, os transtornos de ansiedade. As aptidões específicas, quando a gente um condutor começa a aprender a dirigir, ele precisa ter conhecimento do trânsito, que é conhecer o trânsito propriamente dito, é saber, vamos dizer assim, as sinalizações, as normas, as regras, né, as placas e a habilidade técnica, que é aprender a dirigir. Essa habilidade técnica, quando ela é mal feita, ela pode sim gerar um medo de dirigir, ou talvez um TEPT, que é um transtorno de estresse pós-traumático, e automaticamente ocasionar essa evitação pela direção. A habilidade técnica, para ela ser bem feita, ela precisa ser feita de forma gradual, passo a passo. Por quê? Porque quando a gente a gente aprende passo a passo, a ansiedade não sobe, ela não gera tanta ansiedade. E quando ela não gera tanta ansiedade, a pessoa tem a capacidade de perceber a sua autoeficácia. Ou seja, eu posso, vou conseguir, eu tenho um bom desempenho, eu vou dirigir, né? No entanto, quando ela é feita de uma forma errônea, né? Então, o motorista vai entender que não tem um bom desempenho. E como ele não teve um bom desempenho, o pensamento negativo vem: poxa, eu sou burro, eu não dou conta do negócio, eu não vou conseguir sair disso. E a ansiedade sobe, o medo sobe, a memória trabalha toda ocupada por isso, e aí a concentração e a atenção, eles diminuem. E na hora que isso ocorre, ocorre sim o risco de cometer algum incidente ou até acidente no trânsito, né? Isso a gente vê muito nessa clínica. Bem, eu falei um pouquinho das aptidões específicas, mas eu falo sempre no medo de dirigir. Então eu preciso explicar o que é o medo para vocês e a diferença entre o medo e a fobia. O medo, ele é um estado neurofisiológico primitivo, desde os primórdios, né? O homem tem esse sentimento automático, que ele é instantâneo, de alarme, né? De uma avaliação que a gente faz de um perigo que está ali, iminente. É uma resposta saudável, o medo é saudável, né? Se nós não tivéssemos medo, talvez o ser humano nem existisse, nem estivesse aqui. E aí o que difere o medo da fobia? A fobia é disfuncional, é uma resposta disfuncional, é patológica, é um medo insistente, intenso, né? Que o sujeito tem uma visão errônea dele, né? Uma interpretação negativa, diferente do que aquilo é na realidade. Então, como é que a gente pode ver a diferença entre o medo e a fobia, né? O medo e a fobia de dirigir. Então, a gente fala que a fobia de dirigir ela é leve quando é um medo. Por quê? Porque é aquela pessoa que tem medo de dirigir porque ela não sabe. Então, se eu não sei dirigir, é normal eu ter medo, eu estou insegura, né? Então, eu não consigo dirigir. E aí ele vai fazer um aprendizado técnico e daí ele deslancha. E quando que ela é uma fobia? Quando ele é um medo complexo. Quando é que ele é uma fobia? Quando é que a gente sabe tudo da direção, mas não consegue, às vezes, nem estar do lado do passageiro, né? E as causas, o que é que ocasiona o medo de dirigir, está muito ligado às questões operacionais, que são as questões técnicas, as questões psíquicas, que são os transtornos de ansiedade, que estão por trás, e as questões técnicas e psíquicas. Então, quais são esses transtornos de ansiedade que estão por trás? Todos.
Todos os transtornos de ansiedade estão por trás do medo de dirigir. Tem o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, que ele está por trás, a pessoa tem um toque de verificação. Então as pessoas evitam dirigir porque ela tem medo de ter atropelado e ela fica verificando várias vezes. Então, como ela sabe que ela tem esse problema, ela evita aquela direção. Né? Tem o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, que logo no início eu falei daquele problema da quando ele não tem uma habilidade técnica boa, quando ele não aprende legal a dirigir, então ele desenvolve muitas vezes esse TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático. Ele pode ser um simples incidente, né? Depende de como o perfil dela funciona. Se ela é um pouco mais perfeccionista, esse incidente vai gerar uma culpa nela, ou se ele é um acidente, que pode acontecer também. Né? Tem também a fobia social, que é a mais comum. São aquelas pessoas que têm medo de falhar, elas têm medo de estar diante de um público, vamos dizer assim, dirigindo e o sinal fechou e aí o carro morre. Se morrer, para ela é a morte. Ela não dá conta disso, porque ela falhou, ela fracassou. A crença de incapacidade dela é muito grande. Né? Geralmente são essas pessoas que têm o perfil perfeccionista, que a gente chama de fobia de desempenho. Né? Tem também o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada. O TAG são aquelas pessoas que quer ter o controle de tudo. E como é que ela vai ter o controle do trânsito? Não tem como. Né? Então, as coisas que ocorrem no trânsito deixam elas desesperadas. Né? Tem a síndrome de pânico. A pessoa estava dirigindo e teve um ataque de pânico. E quando ela teve aquele ataque de pânico, ela entende que foi ali. Então, ela começa a ter medo de dirigir para que ela não possa sentir aquilo novamente. E com a agorafobia, porque às vezes ela imagina que possa estar num trânsito e ela não tenha como sair para ir para um hospital. Né? E como eu vou fazer para sair daqui para ir para o hospital? Não, eu não vou dirigir. E também a fobia específica, porque apesar de o medo de dirigir, quando o fóbico é encaixado como a fobia específica pelo DSM-4, ele tem a fobia específica que também está por trás do medo de dirigir. Eu tenho medo de altura, então não vou dirigir hoje porque eu vou passar naquele viaduto, ele é alto, não vou. Ou eu não vou dirigir porque eu tenho medo de ser assaltado. Então assim, gente, é muito importante que a gente entenda a causa. O diagnóstico é complexo. Ele está envolvendo tantas questões psíquicas, que é um comportamento de esquiva secundário a esses transtornos, como também as questões técnicas. Né? Então, a gente tem que fazer uma boa avaliação para entender esse diagnóstico. Isso aqui foi uma síntese que a gente fez para mostrar leve e complexo, né, que é o fóbico e o medo, né, os transtornos de ansiedade que estão por trás, o perfeccionismo, que geralmente está ligado a essa fobia de desempenho e a fobia social, e as habilidades técnicas, que é de muita importância que esse aprendizado seja muito bem feito para que isso não venha a ocorrer. Por fim, a gente buscou e entendeu, através da literatura, que sim, o medo de dirigir junto com a ansiedade, ele pode sim atrapalhar, prejudicar o processo de aprendizado. E sem a falta de habilidade, ele pode ocasionar risco ao trânsito. E diante disso que a gente verificou, e entendendo que existe um público enorme querendo até começar a dirigir, mas não consegue chegar nem às autoescolas, nem mesmo a gente na clínica, né, porque o medo é tanto, a gente pensa em um futuro projeto onde a gente possa trazer, buscar essas pessoas, né, para ela realizar esses sonhos, porque não pense que não é sonho delas, elas têm muita vontade de dirigir, elas são cobradas extremamente pelo marido, pela família, pela sociedade, chamam de burra, não, é tão fácil dirigir, por que vocês não dirigem? Não, minha gente, não é fácil dirigir quando se tem medo. Medo não é uma coisa fácil,
A gente vencer o medo, eu converso muito com elas, eu digo que é a maior vitória, porque é uma das coisas mais difíceis que tem. Então a gente pretende fazer esse projeto de resgatar essas pessoas para que a gente possa possibilitar a elas a enfrentar este medo, né, e vencer. Muito obrigada.